Questionamentos atuais acerca da virgindade de Maria, mãe de Jesus. Primeiro devemos nos perguntar se uma mulher inculta, podemos até usar o pejorativo, ignorante, do povo, leigo, sem estudo, pode dar à luz a um gênio? Vejam que toda a história conta da precariedade de onde vieram os grandes seres celebrados hoje, por exemplo. Beethoven, gênio da música. Temos também o gênio do mal, Hitler. Temos o gênio da física quântica, da energia livre, Tesla. Ao contrário do seu colega, e também opositor de época, o Edison. O Edison já veio de uma família mais garantida, segura financeiramente. Mas a maioria dos seres que a gente conhece, aclamados hoje, eles passaram por N's, como a gente chama popularmente, pendengas, dificuldades, e às vezes terríveis. Temos também o nosso saudoso JHS da eubiose, temos o Samael da gnose, inclusive eu vou colocar um pouco da ótica gnóstica dentro dessa questão, de se é preciso haver virgindade para haver genialidade, iluminação, clareza. Isso você pode pesquisar aonde? Por exemplo, tem uma parte do plano mental racional, que é onde está a egrégora da fé. A gente sempre fala que temos vários batismos. Temos um batismo acássico, quando a gente volta de uma vida, naquele intervalo, volta para a caixa, joga lá a informação da vida que passou, volta de novo. O que acontece? Volta pelos ares, desce a chispa pela atmosfera terrestre, ela atravessa isso, vai ao centro da Terra e começa a tomar outros batismos. O que vem depois pela regra hermética dos elementos? Vem o fogo, vai até o centro da Terra, onde está o fogo ígneo, coração da Terra, vai subindo, agora encontra no útero da mãe, na concepção, o batismo de água. Está acontecendo tudo tecnicamente e não religiosamente, porque na verdade é um desligar. Religião significa religar. Vai se desligando, se afastando cada vez mais da fonte para experienciar. Aí já não é mais vida, é existência, experiência. E o que acontece de novo? Esse ciclo incansável e inevitável. A criança sai e é tocado pelo corpo da mãe, pelos médicos, pelos parteiros. Já vem o sentido do tato. É um batismo de terra, de contato. E depois começa tudo de novo. Aí a mãe agradece a Deus, os médicos, agradece aos médicos, os médicos agradecem a Deus, se eles têm alguma fé, por ter saído bem o parto. De novo voltamos para a caixa. E isso, pela lei da recorrência, vai recorrendo. Aí de novo, você agora leva uma palmadinha no bumbum e respira o ar. Olha o ar de novo. Depois, o que acontece? Te colocam sobre os seios da mãe. Você recebe calor humano, amor. Batismo de fogo de novo. Isso é interrupto. E depois te lavam. Te tiram, aquele sebo, aquela camada desnecessária que fazia parte de quando você estava no batismo de água no útero, nas cavernas dos mistérios primais da vida terrena.
E depois de te lavar, pouco mais tarde você aprende a tocar os pés, as palmas dos pés, esses chakras importantíssimos, para excitar Prithvi. Prithvi é o espírito da terra, a energia terrestre, telúrgica, que te atravessa e te ensina a se equilibrar, assim como o globo, ele sapientemente, sem se esquecer, está sempre girando e nunca se torce para outro lado, e não se choca, como o bilhar cósmico nos outros planetas, ele não se desequilibra jamais, a não ser pela nossa ação, a nossa influência. Mas fizemos muito pouco, porque somos como formigas, né, sob a pele da grande Mãe Terra. Isso se vê, né, mais aprofundadamente, a metafísica dessa mecânica, nos primeiros mentais, o mental inferior. Há um para o pensamento negativo, onde você pensa que os maldosos vivem mentalmente. No mental negativo. Negativo por ser inferior, muito lento, demora para pensar certo. E a egrégora da fé também está por ali, só não no mesmo local frequencial, está um pouco mais acima. Colocamos então no mental etérico, mental das águas. Aí você lá vai evidenciar o que a fé produz e transforma. Ela até é importante. Nesses mentais já são os céus cristãos, não necessariamente os céus descritos pela teosofia. Eu ainda fazia um vídeo sobre percepção e expressão. Esses ainda dá para expressar, mas também dá para perceber. E com a intuição você vai fazendo esse caminho consciencial, né? Perdão, gaguejar. Porque essas coisas realmente, esses insights, eles são muito energéticos para um cérebro interpretar. Por isso que você vai ver o irmão aqui gaguejando e troca, né? O cérebro não acompanha a mente. Até já falamos, né, em muitos debates no grupo de WhatsApp que, né, e muitos outros também trouxeram ricas informações e opiniões sobre isso, que parece que aonde estamos nessa vida objetiva se torna subjetiva, que parece que não acompanha. A gente faz esforços para se canalizar, se reintegrar a verdade única e resolver nossos problemas, parece que não dá. É como óleo e água, parece que há choques magnéticos, que uma coisa ainda empurra a outra. Então não dá para forçar. Você pode estar forçando tanto o seu cérebro, como estar forçando a sua alma se quiser levar a impressão física para lá. Essas coisas não podem invadir os seus sanctas, os seus santos templos, aonde eles atuam. Então você vai ver, sim, um desdobramento mental, desdobrar desse emocional, que não é errático, ele é parte movimentacional para as coisas de baixo, ter conduítes para chegar à informação mental de tudo que é mental para aquilo que é acional, movimentacional, que é o corpo físico. Sem esse trânsito, sem essas camadas, não tem correspondências para chegar aqui. Vai diminuindo a frequência até a realidade física. Por isso que a realidade física é muito importante, porque é o máximo onde a ilimitação encontra sua limitância para se reconhecer. A gente se assenta no corpo, pedra, Petros, Prithvi, que é raiz de pedra, para assimilar. Por isso que a gente só medita no corpo físico. Podemos até levar a impressão da meditação, e seria sábio fazer, sensato, levar a impressão da meditação para esses outros lados frequenciais. Mas lá, naturalmente, só de você estar consciente, percebendo, você já está na íntegra
de uma meditação. Agora você já não está mais se expandindo até lá, você está lá, deixando a matéria para trás. Então, voltando à questão de contestar virgindade, e até a questão da Virgem Maria, está ligada a uma constelação específica, constelação de Virgem. Não quer dizer, para não gerar falácias, arbitrariedades e achismos, que todo mundo, né, ligado em uma vida ao signo zodiacal do Virgo, Virgem, inclusive é a origem, né, daquele símbolo, vírgula, é o que organiza uma frase, porque senão você verá duplo sentido, sem a vírgula. Então a vírgula é a mãe que vem e organiza a casa. Não quer dizer que esses nativos desse signo são todos, né, filhos ou adeptos da Virgem Mãe Maria, de Jesus. Não, absolutamente não. Apesar que tem a tônica da perfeição. São signos muito femininos na questão da ordem na casa. Já tem outros signos que já são mais para a coluna do vigor, que vêm para desconstruir, para espalhar mais essas peças chamadas peças de manifestação. Tudo que existe se movimenta, e no se movimentar você esbarra e espalha. Para que os mais organizados venham e organizem. Então, é dada funções para todos, então todos são úteis. Todos os 12 signos, né, que representam o quê? Os 12 apóstolos de Jesus. Né? Até inclusive o primeiro, representando o primeiro signo, é o primeiro que está ali ao lado do Jesus, né? Que é o seu próprio contra, né, o seu opositor, entre aspas, no teatro, né, intencional de sim haver oposição para testar o mestre. É o contestador. O que, entre aspas, pejorativamente, isso está errado, e um dia nós vamos quebrar esse paradigma de que existia um traidor de Cristo. Não existiu. Existia um treinador de Cristo. Ele estava a serviço do próprio demiurgo de Cristo, Lúcifer, que é o alter ego desse. Mas ao mesmo tempo é o treinador psicológico. Então vamos dizer, é o Deus e a sombra operando em uma única coisa. Então nesses mentais você vai ver, eu já tive o prazer de ver imagens estáticas, porque eu vim da fé católica cristã. E certa vez eu queria investigar sobre isso, acerca disso. E me veio a resposta. Eu tive que me desgrudar daquele melado que há entre mente e emoção, para que eles não se desgrudem. A mesma coisa, nós temos o ectoplasma, que garante que o corpo etérico de água, ele fique no corpo, senão ele seria um balão amarrado numa pedra errática, né? Sairia por aí. Tanto é que no fenômeno da morte ele fica assim, tentando procurar um corpo. Nesses mentais é muito interessante, para não dizer lindo, se você tem uma fé cristã, você lá evidencia. Mas é egrégora. Não necessariamente você está vendo seres viventes naquelas imagens. Você vai ver Maria, os 12 apóstolos, né, cujo é ligado aos 12 signos do zodíaco, e tem o 13º, que é o Ofilco, representando o próprio Cristo, e Cristo todos somos, todos temos a semente crística no coração, a fagulha que eu sempre falo, e você vai ver algo como essa imagem aqui, né, pombas, né, mas tudo estático, né, representando que ainda não é um céu vivo, porque a fé sem crença, né, a fé sem fertilizar e a crença sem criar, né, meios de se religar com a verdade por trás disso, é uma fé estática e uma crença estática. Então, o que vamos ver nessa egrégora? Tudo estático. Você realmente vê Cristo, pensa que está vendo Cristo. Você vê Maria, pensa que está vendo Maria e os 12 apóstolos, em seus tronos de glória. Claro que ela ali é uma força elementar, ou elemental,
reproduzindo o que todos que têm fé creem. Mas já é muito belamente contemplável, tá? Não vou dizer que, por ainda ser maiávico, ser um fake news da fé, que não há pureza ali. É a pureza dos próprios santos fiéis, né? É a santidade dos próprios fiéis que se caracteriza ali naquelas imagens. Você vai ver um céu com nuvens, né? É bem o típico céu cristão e espírita, né, dos evangelhos, com o céu para cima, mar para baixo, tudo azul, né, os pensamentos em forma de nuvens que tomam formas, ou podem estar estáticas, não importa. Então, às vezes o mar está em cima, o azul está embaixo. É uma imagem, é uma ambientação interessantíssima se você fazer uma profunda pesquisa laboratorial íntima. É ímpar, mas ainda não é o céu. Aquele céu, né, que o budista aclama como nirvana, para nirvana. Tem algo de nirvânico nessas imagens mais, né, de baixo mentais. Mas ainda não é o para nirvana, aquilo assim que explica o nirvana além, a origem, né, de onde tudo veio. Então é muito interessante se você se deter a estudar essas práticas. E para terminar, por exemplo, se você se desenvolver agora, né, por exemplo, meus pais, eles não têm estudo algum, eles vieram da roça. E olha o que eu falo para vocês, eu tenho quase 1000 vídeos falando de coisas que eles não compreendem. Minha mãe não entende essas coisas, meu pai também, a minha família toda, ela não segue essa tônica que eu sigo. E eu me destaquei em mim mesmo, não para você, não sou melhor que ninguém, não quero ser. Esse tipo de coisa, além de ser tóxica para quem quer colocar isso como adorno, idolatria, é ruim para ele e é ruim para o ser que professa esses conhecimentos. Então é assédio no final. E, no entanto, olha o que eu falo para vocês. Né? Pessoas, às vezes, do academicismo super estudadas, não conseguem compreender o que esse leigo, né, esse ignorante, sem estudo, sem cátedras, fala. Então, nada quer dizer, apesar de não provar, né, nada. Até hoje não se tem provas quem é virgem, quem não é. Isso aí qualquer mulher pode dizer, qualquer homem também pode afirmar de pé junto. Um sacerdote pode dizer, eu sou, né, virgem. Nunca tive contato com a contraparte. Mas o contato mental, né, e emocional. Teve um padre, o nosso padre Fábio de Mello, inclusive, declarou, né, acredito até que vai renegar a batina, que está apaixonado por uma mulher. É perfeitamente natural, que não é natural um homem, né, sustar isso, reprimir isso e depois se ver escândalos na mesma instituição. Né? Isso não pode ser atraso. Como também a escolita que fica reprimindo o sexo ou enaltecendo o sexo, só com o sexo. Não. Tudo começa na mente, porque tudo é mental. Primeira lei hermética. Hermes Trismegisto, que é o mesmo Enoque, que é o mesmo Metatron, o primeiro acionista desse projeto chamado Existência e Evolução Galáctica, foi que disse isso no Egito, quando o representante dele, Enoque, e depois também teve Tutankhamon, é tudo o mesmo. E eles sempre vêm reafirmar isso, nunca muda o disco. Porque quando a música é uma obra-prima, ela não enjoa, porque ela toca o seu íntimo. Paz reverencial a todos.